E aí, fera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Eu sou Juan Reis, seu apresentador, e hoje eu estou aqui para aprender juntinho de você o que é preciso para escrever uma redação sobre qualquer tema. E neste episódio, trouxemos a professora de redação, Marcela Silva. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Juan. Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Silva, professora de redação e de linguagens, e hoje nós vamos aprender a escrever uma redação perfeita sobre qualquer tema, porque você quer entrar na universidade e hoje a gente vai aprender métodos, dicas importantes para a sua redação do Enem ser nota 1000. É um prazer ter a senhora aqui. E se você é novo por aqui, saiba que também estamos no Twitter, no Facebook, no YouTube e, claro, no Instagram. É só digitar @vai cair no Enem e seguir a gente lá para mais conteúdos. Ah, e claro que também estamos no TikTok, né? Não poderia faltar. É só digitar @vai cair no Enem oficial e seguir a gente por lá também. E para começarmos a nossa conversa, eu queria saber, professora, é verdade que treinar bastante, praticar, pode levar o fera que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo a conquistar a tão sonhada nota 1000? Eu vou falar uma frase muito conhecida. A prática leva à perfeição. É isso mesmo. Por mais que a gente não precise, nesse momento, da perfeição, o 1000 é o quase perfeito. Óbvio que você tem todo o direito de errar dentro do seu texto, mas quanto mais você escrever, mais fácil fica de você identificar os seus erros. Mas, claro, muito cuidado. Escrever redações de maneira sem um objetivo, sem um planejamento. Escrever só por escrever, sem ter uma pessoa para corrigir, é prejudicial também. Você precisa de uma correção, reescrever aquela redação para você identificar o que foi errado ali, o que houve de errado no seu texto, como você pode melhorar, e aí na próxima você otimiza aquilo ali, para que o erro não aconteça novamente. Então a prática ajuda bastante, hein? É isso mesmo. E você pegou essa dica, né? Porque eu já estou aqui anotando tudinho para conquistar a minha nota 1000, né? Que eu não sou besta. E, professora, eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre as 5 competências. O que é cobrado, o que é pedido. Muitas feras têm muitas dúvidas sobre isso. Eu vejo que os feras, os estudantes que querem fazer o Enem, tratam as competências como um medo, né? Um monstro. E a gente não deve pensar dessa forma, tá, pessoal? Temos 5 competências que vai ajudar a gente a tirar o 1000. Por quê? Pensa bem. Cada uma delas você pode tirar 200. Somando todas, você vai ter o 1000. Então, vamos supor que você já começa a sua redação com 1000. O que acontece? Você vai perdendo de acordo com a quantidade de erros. Então, se você entende muito bem o que cada competência cobra, massa, você tem uma chance muito mais alta de ter um 1000 na sua redação. Então, se liga aí, já vai anotando, tá? As competências, o que cada uma quer dizer e como você pode melhorar. A primeira competência, ela vai avaliar o texto inteiro. Então, vai avaliar toda a estrutura, todas as ideias e toda a escrita, que é a competência gramatical. Então, ela vai avaliar a forma que você escreve, se está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, pense, o seu texto ele precisa ser escrito em língua portuguesa, porque se você escrever em outro idioma, você vai zerar a redação de cara, e já lembra disso quando estiver escrevendo. E aí, o fato de você precisar escrever em língua portuguesa te dá o respaldo de eu preciso escrever um texto padrão. Ou seja, a linguagem precisa ser formal. Diante disso, não pode conter marcas de oralidade. Pontuação também precisamos ter muito cuidado. Acentuação, separação silábica. Então, a primeira competência, show de bola, facinho para quem gosta do bom português aí, os falantes, os nativos, vão tirar de letra. A segunda competência, ela vai avaliar um pouquinho mais da sua tese, que fica onde? Na introdução. Então, vai avaliar se você tem uma opinião central sobre o tema, que é muito importante lembrar como funciona a estrutura, tá? Na introdução, você dá uma opinião central sobre o que você quer falar e defender ao longo do texto, tá? Então, pelo fato dela avaliar a tese, ela vai avaliar também a sua redação inteira, para ver se os seus argumentos condizem com a tese que você levantou lá em cima, tá? Então, essa competência é muito importante também, porque vai tratar de uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, Juan, que são os repertórios socioculturais, tá? Nessa competência, ela tem um trechinho que pede para você atender às várias áreas de conhecimento. Isso quer dizer, em outras palavras, que eu não quero saber apenas a sua opinião, fera. Eu quero saber também onde você aprendeu isso. É o seu repertório sociocultural para dar respaldo.
Tá? A terceira competência ela vai estar mais ligada à coerência, ao sentido do texto. Então, ela vai avaliar, de certa forma, ali, o desenvolvimento do seu argumento, o desenrolar do texto. Então, a terceira competência ela vai estar mais focada no segundo e no terceiro parágrafo, dependendo se você faz 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento também. Mas ela vai avaliar se o seu texto tem coerência, os seus argumentos com a sua ideia principal. A quarta competência ela vai avaliar a coesão. O que é isso? Conectivos. Você gosta de usar conectivos? Muito cuidado para não usar o conectivo errado. Ou usar um conectivo tão chique que não combina com o texto. Que ainda tem isso, né? A gente escreve de forma muito informal, aí chega o momento de usar o conectivo e bota lá, destarte. Ademais. Mas o que é isso? Eu sei o que é isso, eu só peguei na internet a diquinha e estou aqui colocando. Então, o texto ele tem que ter uma linha de raciocínio. Tem que ter uma fluidez nas ideias. Não adianta eu escrever muito rebuscado em um parágrafo e o outro ser extremamente formal. Vai ficar, sabe? Sem fazer sentido. É como a gente ir de terno e gravata surfar na praia. Não tem sentido. Então, essa competência 4, ela vai ajudar a competência 3 a ter uma pontuação mais alta também. Percebam que essas competências estão interligadas, né? Se a gente perde ponto na 4, a gente pode também perder ponto na 1, porque está ligada à gramática, e também na 3, porque se eu perdi ponto na 4 é porque meu texto está com algum problema de coesão. Então a 3 pode ter sido configurada, pode ter sido prejudicada por conta da 4. Já a competência 5, eu digo que ela é a mais independente de todas. Ela ainda depende da 2, mas ela é um pouco mais independente. Por quê? É quando a gente vai lançar a nossa proposta de intervenção. O que é isso? É a solução para o problema. Então, lá no meu parágrafo de introdução, que vai ser avaliado pela C2, eu tive que desenvolver, criar uma opinião central. Na competência 5, no meu último parágrafo, na minha conclusão, eu vou criar uma proposta. Como é que eu posso amenizar aquele problema, né? Importante lembrar, tá? Proposta de intervenção não vai acabar o problema. Você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha. Você vai amenizar esse problema. Isso implica dizer que sua proposta de intervenção ela vai criar alguma política pública, alguma forma de inclusão para que aquilo ali esteja de forma que acontece na sociedade, mas em escala bem menor. Perfeito, professora. Eu espero que vocês, feras que estão aí nos ouvindo, tenham anotado tudinho, porque são dicas valiosas. E falando nisso, falando desse tema que é sobre como escrever sobre qualquer tema na redação, eu queria saber, é verdade que para escrever qualquer tema, cheguei lá na redação e é um tema inesperado, mas mesmo assim eu vou conseguir a nota 1000 porque eu sou fera. É preciso ter repertórios variados? Então, como eu havia dito, a competência 2 ela diz pra gente, se você nunca leu esse artigo que eu vou falar agora, pesquisa aí, tá? Na internet. Cartilha do participante. O INEP disponibiliza isso para todos os participantes que vão fazer a prova do Enem. O que essa cartilha te ensina? A tirar nota 1000 mediante as competências. Então, a competência 2 lá tem um pedacinho que diz assim: atingir várias áreas de conhecimento, que é o nosso repertório sociocultural. Poxa, cheguei lá, eu não sei nada sobre o tema. E agora? Calma, se você estudou bem as competências, se você aprendeu os repertórios socioculturais, você vai entender que ao ler os textos motivadores, você vai conseguir ter um norte de qual opinião você vai tomar, porque os textos motivadores, eles servem para isso, tá? Os textos de apoio, eles vão apresentar ideias específicas para que você consiga se posicionar dentro do tema. Certo? E aí, apesar de não sei nada sobre o assunto, calma, o texto motivador já te ajudou. E agora, eu não tenho repertório sobre o assunto. Opa, mas aí tem um porém. Se você entendeu qual o objetivo de um repertório sociocultural, você vai compreender também o seguinte: um repertório coringa, ele te ajuda em qualquer redação. Óbvio que a maioria dos problemas sociais, eles se configuram em 4 movimentos. Por quê? Tá lá na cartilha também, hein, pessoal? O tema da redação ele vai ter cunho social, científico, cultural ou político. Se você parar para pensar, tudo isso aqui se relaciona, porque quando a gente fala de ciência, por exemplo, tem tudo a ver com a política, com a educação e com a cultura. Se eu falo de cultura, também tem tudo a ver com a educação, com a política e com o científico. Então, esses 4 fatores, eles estão se relacionando o tempo inteiro. Se o meu tema é especificamente sobre a ciência, eu posso pegar um repertório sobre a educação para justificar porque a ciência se tornou um problema ali, mediante aquele aspecto. Então, você precisa achar repertórios nesses 4 eixos: científico, cultural, social e político, tá? E o educacional também. Tem algum repertório coringa que serve para qualquer tema, um em específico? Então,
Eu adoro falar sobre repertório coringa. Por quê? Repertório coringa é muito pessoal. Sabe quando você escolhe a sua série favorita? É mais ou menos isso. Você vai escolher o seu repertório coringa favorito. Então hoje eu vou dar dicas de repertório coringa, mas o repertório coringa que é o meu favorito. Entende? E aí você que tá aí de casa, se você não gostar do meu repertório coringa, o que eu te indico? Para problematizar mais o seu dia a dia, certo? Você é uma pessoa que gosta de história, tenta pensar como a história pode ajudar dentro da redação. Ah, professora, mas eu gosto de física. Poxa, algum dia caiu uma maçã e pensou, opa, isso aqui é ciência. Então, isso pode ser configurado como um repertório para redação. Então, assim, você tem que englobar algo que te encante, certo? Tá lá de boinha assistindo Netflix, assistindo uma série. Opa, essa série pode ser um problema. Ela tá problematizando algo, tá fazendo alguma crítica. Então, você precisa somente aprender a aplicar isso na sua redação, tá? Olha só. Eu trago algumas diquinhas aqui de repertórios que eles vão configurar muita coisa dentro de uma redação. Por quê? Os problemas que temos hoje na sociedade brasileira, porque o tema de redação do Enem, ele vai se referir ao Brasil atual. Então, quando a gente fala, por exemplo, Revolução Industrial, com certeza o movimento, o sistema que a gente vive hoje, teve grandes influências da Revolução Industrial, do Iluminismo, do Romantismo, do realismo. Então, isso são formas de você pegar coisas coringas para justificar a sociedade atual. Revolução Francesa também, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso ajuda muito na hora de você elaborar o seu elemento chave, né? O seu repertório sociocultural. O que eu gostaria de indicar para o pessoal aqui é um de John Locke, que diz assim: o homem é como uma tela em branco que é preenchida por experiências e influências. John Locke, filósofo iluminista, tá? Lembra que é importante você dar uma característica para quem você está citando. E aí, veja só. O que John Locke quer dizer com isso? Quer dizer que nós nascemos uma tela em branco e ao longo da nossa vida somos moldados com experiências e influências de quem? Da sociedade. Então, você justifica qualquer problema de cunho social. Você está justificando que aquilo ali é um problema porque a sociedade tornou aquilo um problema e influenciou as outras gerações a ver isso como um problema. Olha que interessante. E aí você tem todo o direito de pesquisar na internet. A internet está aí para isso. Pesquisar repertórios e filósofos que vão condizer com o que você mais acredita. Muito bom, professora. E eu acho que assim como eu, o fera que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo também deve ter essa dúvida. Quais são os cuidados que eu devo ter na hora de aplicar um repertório? Primeiro cuidado que eu digo sempre aos meus alunos. Quando você estiver treinando a sua redação, não vai fazer achando que você está lá no dia do Enem já não. Por quê? Tem aluno que bota lá na internet, sei lá, digamos que o tema é saúde mental, aí bota lá na internet, saúde mental no Brasil. Aí tem 30 mil estatísticas, tem estatística da OMS, estatística da ONU, estatística de um monte de grupo de saúde, pega e vai estar na redação. Você percebe que isso é muito específico, Juan. Vou falar de saúde mental, eu vou usar uma estatística somente a respeito disso. Se torna muito específico. Então, quando você estiver treinando, você tem todo o direito de pesquisar. Mas aí você tem que pesquisar de modo que eu preciso encontrar coisas que eu consiga reutilizar. Certo? Por quê? Se eu só vou usar aquele repertório uma vez, é muito provável que eu esqueça. Você que está estudando para o Enem, você sabe que a prova é gigante e cansativa. Então, quando chegar na hora da redação, você não vai lembrar de repertório, até mesmo você treinando em casa. Então, dica que eu dou para quando você for aplicar um repertório sociocultural, tá? Contextualize. Não adianta eu colocar que John Locke falou que o ser humano é uma tela em branco, preenchida por experiências e influências, e não explicar o que isso tem a ver com o meu tema, entendeu? O que é contextualização, pessoal? Eu pegar e falar, olha, no Brasil, ou na contemporaneidade, na sociedade contemporânea brasileira, tal fator acontece assim, ou tal fator acontece conforme o filme, conforme a série. Porque a gente precisa explicar por que eu tô usando esse repertório. Tirei da minha cachola, joguei lá e pronto. Não, tem que fazer sentido. Então, tudo que você colocar que não for seu, você precisa contextualizar. Para que isso? Para ter um repertório aí de autoridade, um argumento de autoridade. Você vai ter um respaldo agora para falar sobre o assunto. Opa, não sou eu que estou dizendo que a sociedade molda o homem. Quem está falando isso é John Locke. Eu só estou dando continuidade ao argumento dele. Então, se torna muito mais interessante quando você põe o repertório e explica contextualizando. Muito bom, professora. Essas dicas são valiosíssimas, já estou aqui anotando e eu espero que os feras que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo estejam fazendo o mesmo. Mas, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio dos Sonhos da Aprovação. Só que calma, antes de encerrar,
eu queria fazer uma última perguntinha, professora. O que a senhora tem a dizer aos feras que estão aqui nos ouvindo? É uma prova que mexe muito com o nosso psicológico. Eu fiz o Enem, gente, para entrar na faculdade. Então eu sei muito do que vocês passam. E hoje o cenário se tornou pior do que quando eu fiz. Porque hoje a gente vem de um cenário pandêmico, né? Pós-pandêmico, mas que a gente ainda tá caminhando lado a lado aos efeitos dessa pandemia. Então, não se cobre tanto, vai dar tudo certo. Se por algum acaso não der tão certo quanto você imagina, você tenta novamente, tá bom? E aí, veja só, é importante você se alimentar bem antes da prova. Ah, professora, eu tô treinando a redação com a minha caneta favorita em gel de tubo de golfinho que tem uma barba e um lacinho em cima. Você vai usar essa caneta na prova? Não tem como. Então, o que eu indico? Já pega a sua caneta de tubo transparente, tinta preta, esferográfica, já vai testando. Poxa, eu gosto dela da ponta um pouquinho mais grossa, a ponta um pouquinho mais fina, já vai testando para escrever a redação, para marcar gabarito. Tem gente que leva caneta para marcar gabarito, tem gente que leva uma caneta para fazer a redação, tem gente que leva uma caneta para responder o caderno de questões, então você só vai saber isso treinando. Não adianta pegar a caneta, comprar na véspera da prova e ir embora fazer. Talvez você não se sinta tão confortável. Então, conforto é muito importante, pelo menos na hora da prova. Vá com a roupa levezinha, tá? Tranquila. Aí você é bom, você já vai ter seu endereço lá. Visita a escola. Procura saber se vai ter ar-condicionado na sala ou não. Procura saber como é que funciona lá o sistema. Porque aí você leva um casaco, você vai aconchegante, sabe? Pra fazer uma boa prova. E aí, outra coisa muito importante, tá? Leia as questões com calma, pessoal. Leiam com calma, porque depois você vai ver. Você vai errar questões que depois, quando você chegar em casa, vai estar a internet inteira falando da prova do Enem. Você vai ler a questão num tweet e você vai fazer... Não. Mentira que eu marquei errado porque eu não prestei atenção nessa palavra. Então não deixe você passar por essa raiva. Leia a prova com calma. É pouco tempo? É, para a quantidade de questões. Mas como eu falei, é uma prova cansativa. Vai dar tudo certo. Nós estamos aqui com o projeto, né, do sonho de entrar na universidade. Eu tenho certeza que você vai realizar. 2023, você estará lá na sua universidade pública, vai mandar pra gente uma foto, né, no primeiro dia de aula. Vamos ficar muito felizes com o resultado. Isso mesmo, pode mandar, que a gente adora receber esse tipo de notícia, né, que o fera passou e tudo mais. É incrível. O nosso papo foi muito bom, cheio de dicas valiosas, mas infelizmente encerramos, acabamos. Eu queria realmente agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui, falando com esses feras. Gente, eu que agradeço, tá, Juan? Muito obrigada pelo convite. Você que tá aí me assistindo ou me ouvindo, saiba que eu estou muito feliz em poder compartilhar com você essas dicas. Se eu pudesse, eu ficaria o resto do dia aqui dando milhões de dicas valiosas, tá bom? E aí, quem quiser saber um pouquinho mais, pode me acompanhar no Instagram, @cursomarcelasilva. Eu dou outras diquinhas também, posto alguns conteúdos interessantes para te ajudar tanto na redação do Enem quanto na sua prova de linguagens, tá? Muito obrigada, espero nos vermos em breve. Ah, e é isso, fera. Ficamos por aqui. Mas, ó, se você quer mais conteúdos como esse para a sua preparação, é só seguir não somente a professora Marcela, como também a gente lá no Facebook, no Twitter, no Pinterest, no Instagram, é claro. É só digitar @vai cair no Enem e seguir a gente lá. Ah, e claro, também estamos no TikTok. É só digitar lá, ó, procurar @vai cair no Enem oficial. É isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.